Começa então a primeira pergunta, rodada de perguntas então com o deputado Kim Kataguiri. O Senado vai aprovar a PEC do estouro de até 198 bilhões de reais. Lembrando que estão previstos 175 bilhões de reais que seriam então destinados para o novo Bolsa Família, que é nomeado como Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, acrescidos de 23 bilhões de reais para investimentos prioritários para o novo governo. Deputado Kim Kataguiri, começamos com você. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui debatendo, o deputado Guilherme Boulos. Eu acredito que o Senado não deveria aprovar essa PEC justamente porque existe lugar para se cortar privilégio, para se cortar dinheiro que sai do mais pobre e vai para o mais rico, para a gente reverter no Auxílio Brasil, para a gente reverter no novo Bolsa Família ou qualquer que o nome que seja dado, para transferir dinheiro para os mais pobres. Nós temos espaço fiscal para dentro da responsabilidade, sem invadir o teto de gastos, sem invadir a regra de ouro, nós conseguimos garantir dinheiro para os mais pobres. Eu trouxe alguns números aqui, nós temos aí o orçamento secreto, que foi uma política muito criticada por mim e que foi criticada também pelo Lula na sua campanha, agora parece que tem alguma margem de negociação em relação ao orçamento secreto, mas são 20 bilhões só daí. Fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, uma reforma administrativa que poderia economizar 15 bilhões de reais por ano, super salários do judiciário que economizariam 12 bilhões de reais, 31 estatais que podem ser privatizadas sem aprovação do Congresso Nacional, só via decreto, e mais de 400 bilhões de reais em privilégios tributários de dinheiro que o mais rico deixa de pagar para o mais pobre pagar no consumo na tributação. Ou seja, tem como nós pagarmos um auxílio mais robusto sem tirar o dinheiro, sem passar no cartão de crédito, no cheque especial do mais pobre. Porque a gente está quebrando uma coisa chamada regra de ouro, que proíbe que você tome um empréstimo, que você use o nome de pessoas que ainda nem nasceram, né? Como se você pegasse o cartão de crédito de um sujeito que não nasceu, gastasse durante 4 anos, como a PEC propõe, e depois, quando ele nascer, depois que os juros já rodaram todo aquele tempo, até ele se formar, até ele chegar numa idade de trabalhar, ele vai ser obrigado a pagar aquela conta. Não é isso que eu quero para as futuras gerações e justamente por isso eu acredito que o Senado não deva aprovar essa PEC, pelo menos não nesses moldes que foi enviado pelo governo com um rombo tão grande de 198 bilhões de reais. Ok, eu faço agora a mesma pergunta ao deputado Guilherme Boulos. Portanto, o Senado vai aprovar a PEC de até 198 bilhões de reais. Lembrando que estão previstos 175 bilhões de reais que seriam destinados para o novo Bolsa Família, acrescidos de 23 bilhões de reais para investimentos prioritários para o novo governo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, deputado Kim, a quem acompanha a gente aqui na CNN. Eu acredito que o Senado deve aprovar como uma condição para a gente poder começar a reconstruir o Brasil, que foi devastado nesses 4 anos de governo de Bolsonaro. É importante a gente pontuar uma coisa, Muriel. Veja, o teto de gastos, que parece que para alguns virou uma coisa sagrada, sacrossanta, é uma regra que só existe no Brasil. Não há um único país do mundo que tenha uma regra fiscal estabelecida na sua Constituição que proíba aumento de investimento público além da inflação por 20 anos. Isso é uma aberração, isso é uma excrescência, né? Isso não gerou crescimento no Brasil, ao contrário, retirou dinheiro de áreas estratégicas como saúde, educação, investimento em obras públicas, em moradia, que poderia gerar emprego e renda. Então, é preciso ter uma regra fiscal, mas a regra fiscal não pode ser irresponsável socialmente, como é o teto de gastos. É esse debate que o governo do Lula quer colocar para o parlamento e para a sociedade brasileira. Agora, vamos falar de números também. Veja, o orçamento que o Bolsonaro deixou previsto para 2023 é um orçamento fictício, né? Eu estou na equipe de transição, estou nesse momento, inclusive, aqui na sala de transição, nos debates da equipe de transição de cidades, e os dados que a gente tem recebido são assombrosos. Para você ter uma ideia, para você manter as obras em andamento na moradia popular, não é para começar nenhuma nova, não, para manter, precisaria de 1 bilhão e 200 milhões. Ele deixou 50 milhões no orçamento. Não dá para terminar janeiro. No saneamento básico, seria 580 milhões. Ele deixou 18 milhões. Não dá para chegar na segunda semana do ano. Contenção de encostas de risco, a mesma coisa. E imagino, nós vamos saber após a transição que essa seja a situação de outros ministérios. Então, a PEC é uma necessidade emergencial para o Brasil.